Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aula eu vou tratar, é uma continuação da aula que eu dei no congresso, no 5º CEUC, que foi sobre liturgia lá de Sorande, e eu parei a minha aula contando sobre a formação do rito romano. Lembra, a gente terminou mostrando as últimas alterações que o rito romano sofreu. Na aula de hoje, que é a continuação, o autor do livro no qual me baseio, que é o padre Fortes, que é um padre que escreveu esse livro em 1912, portanto antes de todas as mudanças que ocorreram na missa durante o século XX, ele vai tratar agora do ordinário da missa, pegando todas as partes da missa e mostrando, é sempre um enfoque mais histórico, né? Mostrando como aquilo surgiu, como aquilo se formou, quais alterações ocorreram, etc. Qual é a relevância do tema? Nós que somos, que graças a Deus tivemos o privilégio de conhecer esse tesouro que é a liturgia que a igreja sempre teve, convém que nós a conheçamos de forma um pouco mais aprofundada, para que a gente possa, primeiro, amar mais a liturgia e depois poder defendê-la. A gente, muitas vezes no trabalho ou no estudo, etc., as pessoas perguntam: puxa, mas você assiste missa em latim, mas por quê? Então convém ter os argumentos e convém conhecer melhor a missa para que a gente possa acompanhá-la melhor. Então essa aula aqui eu queria deixá-los muito à vontade para perguntar, né, um pressuposto dessa aula que a gente tenha mais ou menos claro, não precisa ser um especialista, as partes da missa. Isso nem sempre está claro na nossa cabeça, muitas vezes a gente tem uma ideia geral das partes da missa, ou não acompanhou a missa tanto com o missal na mão para ter as partes mais claramente definidas, mas se a aula tiver como resultado levá-los a acompanhar a missa com esse olhar mais atento para a gente saber melhor a estrutura da missa, já vai ter sido um objetivo atingido. Procurem sempre, ao assistir a missa, identificar essas partes e talvez até no próprio missal, acompanhar com o missal ajuda muito, anotar essas partes da missa, esses detalhes que a gente aprende, porque depois que a gente vai assistir a missa, a gente olha, isso lembra e vai gravando mais. E podendo assistir a missa perto do altar, nem sempre isso é possível. Aqui no colégio a gente tem o privilégio de ter aquela parte lá em cima, e ali a gente consegue observar bem tudo o que o padre está fazendo. Isso, para quem quer conhecer melhor as partes da missa, é bastante útil, tá? Então a missa, o ordinário da missa, e agora a gente vai tratar só do rito romano, não tratamos mais dos outros ritos. Ele é dividido basicamente em dois grandes blocos. Um bloco chamado Missa dos Catecúmenos e um outro bloco chamado Missa dos Fiéis. Essa é uma divisão muito antiga, muito antiga. A dispensa dos catecúmenos, ou seja, daqueles que estavam sendo preparados para o batismo, é um costume que havia nos primeiros séculos da igreja. Isso depois caiu naturalmente, porque com o passar dos séculos, a maioria das pessoas que assistiam à missa eram batizados, quem não era batizado eram crianças. Então esse costume caiu, ele vai cair lá pelo século IV, V, mas no começo, em todas as liturgias, havia um momento em que os catecúmenos, aqueles que estavam estudando o catecismo, eles eram dispensados da missa, eles tinham que sair. Esse momento variava de lugar para lugar, assim como as orações que eram feitas para dispensá-los também variavam de lugar para lugar. Essas orações não se conhecem mais. O momento em que eram dispensados os catecúmenos, como eu disse, variava. Em Roma, tudo indica que eles eram dispensados até antes do Evangelho. Então, assim, isso me surpreendeu um pouco, porque depois do Evangelho
há um sermão, isso aqui também vem desde os primeiros séculos, e o sermão é uma parte da missa instrutiva, né? Então, eu achava que sempre os catecúmenos iam estar lá nesse momento, mas parece que em Roma era diferente. Bom, para estudarmos a missa e sabermos essas partes com mais detalhe, o padre Fortescue, que é o autor do livro, ele diz que assim, a melhor missa para a gente tomar como modelo e fazer esse estudo é uma missa alta, uma missa cantada, rezada por um padre. Então não estamos falando da missa baixa, né, onde todos esses elementos estarão, mas de forma às vezes um pouco mais implícitas, e não estou falando também da missa pontifical do bispo. Normalmente a referência é essa. Então, rapidamente, a missa dos catecúmenos ela começa com o introito, depois tem uma preparação do celebrante, a primeira incensação do altar, o Kyrie, o Glória e a coleta, as leituras, o gradual e o fim da missa dos catecúmenos. Depois começa a missa dos fiéis, que é com o evangelho, a oração dos fiéis, que é uma parte também que se perdeu, parece que tem um fragmento, a gente vai tratar disso aqui, a segunda incensação do altar, o ofertório secreta, e aí que começa a parte propriamente do sacrifício, com o prefácio e o cânon, onde está a consagração, e a parte da comunhão, que começa com o Pai Nosso. Temos a fração da hóstia, o Agnus Dei, a comunhão e o fim da missa. Tá? Então vamos ver cada uma dessas partes de forma estruturada. Por favor, me interrompam se algo não ficar claro. A ideia aqui não é cumprir o cronograma, mas é que a gente de fato aprenda. Alguns trechos são mais relevantes, vão me deter mais, outros me parecem menos relevantes, pelo menos para um primeiro estudo, então vou passar mais rapidamente. Tá? Então, o introito. Qual é a origem do introito? O introito, ele era cantado, ele surgiu por uma questão meramente prática. O sacerdote saía da sacristia e se dirigia em procissão, né? Estamos falando de uma missa alta, se dirigia em procissão até o altar. Seria muito estranho se o padre fizesse isso com a igreja toda em silêncio. Então o coro passou a cantar alguma coisa. No começo ele cantava uns salmos, nos primeiros séculos todos os cantos eram salmos, depois que a igreja vai produzindo outros textos, e esse texto ele era cantado, então tinha uma função meramente prática, né? Preencher com canto uma ação silenciosa enquanto ela está sendo executada, tá? No começo então era formado por salmos, eu já falei. Na época do Papa Gelásio I foi quando esse costume foi introduzido em Roma. O Glória, que vem no final do introito, né? Ele foi adicionado posteriormente, a gente vai estudar um pouquinho também sobre o Glória, mas ele vai chegar em Roma no século V, e desde tempos remotos há diferentes introitos, né? No Oriente as liturgias são as mesmas durante o ano, isso eu comentei na aula que tem no CEUC. Essa diversidade de missas, de textos litúrgicos, é uma coisa característica e exclusiva do Ocidente. No Oriente as missas são todas iguais. Então aqui há uma riqueza e uma diversidade maior, portanto os introitos também vão sendo bem distintos. No começo, há livros antigos que mostram que chegava a ver 260 introitos diferentes. Então, de fato, praticamente um para cada missa do ano, né? O Papa Sandamas, então, foi o primeiro a modificar a missa, tornando algumas partes da missa variáveis. No começo a missa era uma coisa só, né? Então já com São Damas no século IV, que a gente começa a ter alguns textos que variam de uma missa para outra, tá? Quando a gente olha o texto de São Justino, que é aquele padre da igreja do século II, morreu em 150, ele lembra que ele dá para nós um esquema da missa muito detalhado, mas no esquema que São Justino nos traz, e também nas constituições apostólicas, a missa se vê que não tem variedade, não tem variação. Era sempre o mesmo texto. Essa variação vai começar a surgir a partir do século IV, que é óbvio, é natural que isso ocorra depois que a igreja tem a sua liberdade com Constantino. Antes a missa tinha que ser algo curto, muito restrito ao essencial, por conta do perigo e do risco de vida que tinha para os cristãos estarem na missa.
e a liturgia vai ter um desenvolvimento muito maior a partir do século IV. Com São Gregório Magno, vai ter aqui uma definição dessas partes fixas da missa. São Gregório Magno, que vai definir essas 4 orações: o introito, o gradual, o ofertório e a comunhão. A gente vai ver cada um deles aqui separadamente. E já falei que os ritos orientais não têm introito. O que? Diga. Uma pergunta, talvez meio... Nenhuma pergunta boa. As orações que o padre faz quando se prepara na sacristia, elas propriamente não fazem parte da missa, então elas são é uma preparação. São preparatórias. A missa propriamente dita vai começar depois das orações ao pé do altar. Ainda aquelas orações que o padre faz aqui embaixo, ainda são, o próprio missal as chama de antemissa, ou seja, aquilo que vem antes da missa. Eram orações que primeiramente o padre fazia na sacristia. E depois, com o tempo, elas foram trazidas para serem feitas ao pé do altar. Então aquelas orações que o padre faz quando ele se paramenta, são todas preparatórias para ele rezar a missa, né, padre? Então, o padre, quando ele se paramenta, ali já existe um ritual litúrgico. Ele não pode fazê-lo cada dia. Todos os padres do mundo fazem sempre do mesmo modo, né? Por que a igreja faz dessa forma? Porque o padre, quando reza a missa, não é o padre Jacinto rezando a missa, o padre Dom Bruno, esse padre ou aquele. É Cristo rezando a missa. Então, a forma que a igreja encontrou de fazer com que cada padre, rezando a missa, fique muito claramente que não é ele, despojando, digamos assim, a sua personalidade. Então, ele tem uma série de rubricas que é igual para todo mundo, porque toda missa é igual com todos os padres. Digamos, uma pessoa litúrgica. Exato. Então, para não acontecer a confusão que acontece no Rito Novo, onde você tem uma tal liberdade para os padres, que eles fazem, cada um tem a sua missa. A missa do padre tal ou do padre qual. Então, o que é essa preparação do celebrante? São orações ao pé do altar. Primeiramente eram feitas eram orações privadas que o padre fazia. Não existia uma oração de preparação para a missa definida, não era algo ainda definido e próprio para todas as missas, não era algo específico. No missal do Papa Paulo III, que já é bem posterior, que ele vai ordenar que o padre reze, está cheio de erros de digitação aqui, o Salmo 13 antes de ir para o altar. Como toda preparação para algo muito santo que vai ocorrer, a purificação dos pecados, uma confissão dos pecados é sempre necessária, então por isso que tem aqui o confítel, né? Agora, essas orações preparatórias, Ângela, elas vão ser definidas só na Reforma São Pio V. Então é só assim, a forma como nós a conhecemos agora, elas vão ser definidas por São Pio V em 1570. O confítel é do começo da Idade Média, possui variações. O que são essas variações? Há alguns privilégios que a igreja dá para algumas ordens religiosas, em que elas incluem no confítel, por exemplo, o santo que é o fundador, o patrono daquelas. Os beneditinos fazem isso, os carmelitas fazem isso, os dominicanos. Tá? Então ela possui variações. A oração Alfera Nobis, que é aquela que o padre reza enquanto sobe os degraus do altar, ela é uma variante do sacramentário gelasiano. Você lembra, no começo eram 3 sacramentários mais antigos, e essa oração Alfera Nobis já se encontra no sacramentário gelasiano. Chegando ao altar, o padre beija o altar, né, os livros mais antigos, o primeiro ordo romano de todos, o mais antigo que se conhece, diz que o padre tem que beijar o altar e o evangelho. Isso depois mudou, hoje o padre beija só o altar, porque no altar, como muitos já conhecem, nós temos relíquias, né? O altar ele é feito com relíquias de 2 mártires incrustado no altar. Quando isso não é feito dessa forma, o altar tem um baixo relevo onde se encaixa uma pedra um pouco maior e mais fina que esse livro, se encaixa para ele ficar no mesmo nível, e nessa pedra chamada pedra de altar ou pedra d'ara tem a relíquia de 2 santos mártires, porque a missa é rezada sobre essas relíquias. Então o padre hoje beija só o altar,
E aí tem a primeira incensação. O incenso é uma coisa bastante interessante. André, Diga. desculpa, só uma dúvida. Em relação à participação da Assembleia, nessa primeira parte, não é sério. Porque em alguns lugares a gente vê, quer dizer, são orações do sacerdote, preparação do sacerdote. Em alguns lugares os padres não gostam que a gente responda, em outros deixa livre. Então, as partes que são um diálogo, o povo responde. Então, não só o acólito. Não, é que aí tá. Sempre você tem que ter alguém respondendo a missa. Quando o padre está sozinho, ele mesmo responde. Oficialmente, quem responde ali a missa é o acólito, o coroinha. Mas a missa, ela é um conjunto de orações, e algumas partes da missa são, de fato, orações feitas do padre com os fiéis, é um diálogo. Então, convém que os fiéis respondam, convém saber responder. Agora, se porventura tem um outro padre que não gosta, não quer que responda, se respeita. Não, quer dizer, agora que eu percebi também que você está falando de missa alta, eu estou falando em relação à missa baixa. Não, então, na missa baixa, aí a gente não responde, porque o coro está cantando. Não, missa alta. Na missa alta, aí o coro está cantando. Sim. Né? Então, aí de fato, você tem razão, tem algumas mudanças. Né? Quando aquelas orações que o padre faz enquanto o coro canta, o coroinha responde, porque tem que ter alguém respondendo, mas os fiéis respondem. Inclusive, algumas respostas na missa cantada, elas são feitas de forma mais discreta. Então, quando eu vou responder, por exemplo, deu graças depois da epístola, ou aos de Cristo depois do Evangelho, se responde bem baixo, você responde baixo. Eu não respondo na mesma altura que eu faço numa missa rezada. Porque aqui na missa alta, o que vai estar acontecendo normalmente é um canto. E a gente sempre as respostas dos fiéis é uma resposta mais baixinha. Tá? Então o incenso a igreja tomou para si. Não foi a igreja que inventou o incenso. Diga, padre. Aproveitando a pergunta do Rogério, tem uma verdade aqui embutida, né, que é a representatividade. O povo, ele está, essa é uma missa solene, está cantada com o diácono e o subdiácono, ele está representado pelo diácono. Inclusive, o povo devia dar o dinheiro, o diácono é que comprava a matéria do sacrifício. E o povo agia por meio do diácono. Claro que o padre também representa, mas propriamente o povo está representado pelo diácono. Então não é que todo mundo tem que fazer tudo, tem alguém que está fazendo por você. Isso. Né? Então o acólito representa e o cerimoniário, se tiver, representa. Então, para se manter a disciplina, então nem todo mundo responde, senão fica enfim, essa sobreposição de eventos que aí tira a ordem, né, de tudo acontecendo, uma convenção. Sim, interessante. Então, o incenso é algo que já era usado no Antigo Testamento. Os judeus usavam nas cerimônias o incenso. O incenso tem um símbolo muito bonito, né? Porque sendo uma resina que em contato com a brasa ela se queima e fica, sai ali uma fumaça perfumada, que é símbolo da oração. Então o turíbulo é símbolo do coração da alma que ama a Deus, e esse incenso é símbolo da nossa oração, dos pedidos que a gente faz a Deus. O incenso era também usado pelos pagãos. E aqui eu aproveito o gancho. Muitas pessoas, muitos inimigos da igreja aproveitam esses símbolos que a igreja pegou dos rituais pagãos, ou mesmo do império, e trouxe para a liturgia, criticam dizendo que a igreja aqui se paganizou, ou que a igreja fizera um acordo espúrio com o império. Isso é um absurdo, porque a igreja, na sua sabedoria, ela, para poder explicitar a divindade de Cristo, a presença de Cristo na hóstia, o quão elevado é o sacrifício, ela vai usar símbolos que sejam compreensíveis por aquelas pessoas. Símbolo não se inventa. A igreja não ia falar assim, olha, então agora a gente vai criar aqui uma coisa e o símbolo disso é isso, tá bom? Então quando o padre fizer isso, pensem nisso. Isso não é assim que funciona. O símbolo, ele fala por si só. Então a igreja, aqueles símbolos que já eram usados, mesmo nas cerimônias pagãs, por exemplo, o faldistório, é onde se sentava o imperador.
Mas por que a igreja então pegou o faldistório? Porque vendo uma autoridade sentada no faldistório, o povo compreendia a importância daquela pessoa. O turíbulo, ele era usado quando uma grande autoridade ia chegar, vinha uma pessoa na frente com um turíbulo. Ou se incensavam os cônsules. Portanto, aquilo era uma forma de deixar clara para todo mundo a dignidade daquela pessoa. A igreja, quando viu isso, falou, poxa, então um bispo convém que seja incensado. Porque isso vai fazer com que as pessoas compreendam. A igreja, muitas vezes, ela até pega aquele símbolo e o eleva. E dá a ele uma interpretação ainda mais nobre. Mas, símbolo, repito aqui, não é algo que se fabrica. Então a igreja, assim como na arquitetura, ela usou as basílicas, que era a arquitetura que havia, e aquilo se aplicava bem para o que a igreja precisava. Depois ela vai criar a sua própria arquitetura, mas vai levar 1000 anos. A mesma coisa a igreja fez no canto, que o canto gregoriano, ele mostrou aqui na aula, alguma semelhança do que cantavam os judeus na sinagoga, ele tem. A igreja fez isso também com os símbolos, e fez também com os objetos e com as vestimentas em alguns casos. Tá? Diga. E no caso do incenso, o problema maior foi no Ocidente, né? Porque no Oriente os judeus já usavam incenso. Isso. Então isso era ainda mais claro para o povo. Os judeus usavam incenso. Se você olha na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, o incenso era usado. Então o perfume que foi largamente usado pelos gregos e romanos, elemento comum nos sacrifícios, tanto pagãos quanto judaicos. Primeiramente ele era usado em procissões, já falei, de todo o uso simbólico feito às cerimônias. O incenso é o mais antigo e o mais difundido. O mais antigo por quê? Porque isso aqui, muito provavelmente, logo no começo, os cristãos já usavam. Porque já era algo que, enquanto judeus, eles faziam uso. Tá? Santo Ambrósio parece ter sido o primeiro a mencionar a prática de incensar o altar. E por que incensar o altar? O altar é símbolo de Cristo. Sendo símbolo de Cristo, convém que ele seja incensado, como a gente incensa a hóstia, como a gente incensa uma imagem, etc. O altar sendo símbolo de Cristo, ele vai ser incensado. É Santo Ambrósio, então, que parece que foi o primeiro a tratar dessa questão. Depois o Kyrie. O Kyrie é uma coisa bastante interessante, porque nós sabemos que a missa, primeiramente, era rezada em grego, né? A língua da igreja era o grego, e a igreja vai fazendo essa mudança, mais ou menos no século IV até o século talvez VII, do grego para o latim. E o latim se tornou, e é ainda hoje, a língua oficial da igreja. Como a missa, então, e todas as cerimônias dos primeiros séculos eram feitas em grego, quando a gente vê o Kyrie, a gente naturalmente é levado a pensar, puxa, essa aqui é uma oração em grego que permaneceu. Quando a igreja alterou a língua para o latim, alguma coisa em grego ficou, e é o Kyrie. Mas parece que não é isso. O Kyrie é uma adição posterior à missa. Veio do Oriente, mas ela não é daquela missa em grego que havia nos primeiros séculos. Então o autor aqui fala, embora em grego não há evidências anteriores do uso do Kyrie no Ocidente. Parece ter sido uma importação do Oriente no século VI. Mesmo no Oriente, não há indícios de que ele tenha sido usado antes do século IV. Então, claro, começou primeiro no Oriente, evidentemente, depois veio para o Ocidente, mas o Kyrie, ele faz parte desse enriquecimento que a igreja fez na liturgia. Onde se começou, muito provavelmente em Antioquia, em Jerusalém, onde a gente tinha aqueles ritos primeiros da igreja, e surgiu como? Como uma resposta de uma ladainha que há no rito de Antioquia. Então o Kyrie, ele fazia parte da ladainha, e a igreja então vai trazendo para a liturgia. São João Crisóstomo, que foi quem... Ele cita o Kyrie, e isso é interessante porque ele veio de Antioquia, então provavelmente lá que ele teve contato, e ele vai ajudar a difundir esse costume. A missa galicana, que era a missa que tinha em todo o Ocidente, exceto em Roma, né?
ela começa com aquele triságio que a gente tem na Semana Santa, na liturgia do Tríduo Pascal, que se reza tanto em grego como em latim, o Kyrie. Então, isso aqui, quando ele veio para o Ocidente, ele foi mantido em grego e com a tradução em latim ao mesmo tempo, né? O Kyrie era cantado 3 vezes por 3 garotos, para reforçar a ideia da Trindade. No século VI, esse sínodo ou alguns chamam de concílio, outros de sínodo de Vaison, que é um sínodo bastante importante ocorrido na França, é ele que vai determinar que a igreja tem que manter, todas as paróquias têm que manter uma escola, ele vai ter uma importância enorme, ele vai tratar também da liturgia, e ele que vai então determinar que o Kyrie tem que ser usado. Olha aqui que interessante, ó. Vou ler para vocês aqui. A primeira testemunha que temos do Kyrie é o Sínodo de Vaison, em 529, celebrado sob São Cesário de Arles. No seu cânon terceiro ele diz: uma vez que ambos na Sé Apostólica, em todas as províncias do Oriente e da Itália, um doce e muito salutar costume tem sido introduzido, que Kyrie eleison deve ser dito com grande devoção e compulsão. Nós também ordenamos que em todas as nossas igrejas esse piedoso costume seja introduzido em matinas, nas missas e nas vésperas. Tá? Parece que em Roma, então o Kyrie, o Kyrie eleison, foi primeiramente introduzido no Ocidente através de Roma. Tá? Tá aqui, isso aqui eu coloquei, né? Então, olha o que diz que interessante o biógrafo de São Gregório Magno. Numa carta ele cita que São Gregório Magno foi quem introduziu o Kyrie em Roma. O concílio de Vaison é anterior a São Gregório, então aqui tem um problema, né? São Gregório é no 600, o concílio foi em 529. Então o concílio de Vaison mostra, contudo, que ele é mais antigo. Mas aqui tem a solução, essa carta, né, de João Diácono, ele, que é o biógrafo de São Gregório Magno, ele vai dizer que São Gregório Magno usava Kyrie eleison, Christi eleison, e aqui tem vamos dizer, a contribuição de São Gregório, que no Oriente só se rezava o Kyrie. Então, quando veio para o Ocidente, São Gregório Magno colocou também o Christi eleison. E o que manda fazer o concílio de Vaison é simplesmente usar o Kyrie, que era o que era usado no Oriente. São Gregório Magno foi além e definiu a fórmula como nós temos hoje na missa. Kyrie eleison 3 vezes, Christi eleison 3 vezes, depois Kyrie eleison 3 vezes. Ficou claro isso aqui? Não sei se eu falei de forma um pouco confusa, né? Juntamente com o introito, então isso aqui tudo era cantado, o Kyrie possui também aqueles trope, né, que são aquelas, o Padre Jacinto comentou na aula dele que o gregoriano, ele tem alguns finais de frase, onde ele vai estendendo a última sílaba, vai variando as notas, mas vai estendendo aquilo bastante. Então, para facilitar a memorização desse canto para as pessoas, a igreja colocava textos nessa, chamado trope, né, nessas variações de nota. Então a pessoa, em vez de só cantar a mesma sílaba, ela cantava um texto para ajudar na memorização. Esses trope caíram depois com o tempo, foi a reforma de São Pio V, em 1570, que os eliminou de vez. Mas eles existiam tanto no Kyrie, isso aqui até vai ser o nome de alguns kyriares, vem desses trope. Atualmente, Depois do Glória, o padre então, ele sobe ao altar, beija o altar, ele reza o introito, reza aquela oração preparatória, depois ele tem o Kyrie e você vai ter o Glória, que é um trecho da missa que o padre não reza em algumas partes do ano ou em algumas missas. Então, por exemplo, a gente agora está entrando numa época de penitência. Nas épocas de penitência, a igreja não canta o Glória. O Glória, ele era aquilo que no começo da igreja se chamava de salmos privados, que eram orações, composições que a igreja fazia, no mesmo modo que eram escritos os salmos. Então, claro que não era um salmo, porque não era algo canônico, não estava na Bíblia, mas a igreja compunha usando o mesmo padrão. Então o Glória é um desses salmos privados, tá? Essa aqui é bastante interessante, a história do Glória.
Então ele é um hino grego, bastante antigo. Aparece pela primeira vez no Tratado de Virginitate de Santo Atanásio, portanto século IV, como parte de uma oração da manhã. Ele ainda não está na missa. Então Santo Atanásio vai citar essa oração como uma oração da manhã. Depois ele foi trazido para o... Aqui é para o Ocidente, eu escrevi errado. Para o Ocidente pelo Papa São Telésforo, no século II, mas ele ainda não era completo, a gente vai ver aqui. E por Santo Hilário de Poitiers. Então aqui, São Telésforo foi quem ordenou que no nascimento do Senhor, no Natal, as missas deveriam ser ditas à noite. E que o hino angélico, isto é, o Glória in Excelsis Deo, fosse dito antes do sacrifício. Então nós temos aqui um Papa do século II, que determina que a missa de Natal deveria ser rezada não de manhã, mas à noite, todas as missas eram rezadas de manhã, e que deveria se rezar antes do sacrifício, Glória in Excelsis Deo. Santo Hilário de Poitiers, que é bem posterior, século IV, segundo alguns, teria sido responsável por compor ou traduzir esse hino, a partir do Laudamus Te. E aqui também tem um outro problema. Puxa, se São Telésforo, no século II, mandou rezar Glória, como é que no século IV Santo Hilário foi quem compôs ou traduziu Glória? Então isso aqui se resolve da seguinte maneira. O que Santo Hilário fez foi a composição ou tradução do hino a partir do Laudamus Te. A parte introdutória foi aquela de Santo Telésforo, o Papa tinha mandado incluir na oração da missa. Como Santo Hilário tinha sido exilado no Oriente, provavelmente foi lá que ele teve contato com a oração e a traduziu, trazendo-a para o Ocidente. Dessa forma, as duas tradições ficam combinadas e não se contradizem. Ficou claro também? Ficou claro, Verinha? A Verinha é a única que vai ser honesta em me dizer se eu falei certo ou não. Antes do Laudamus, professor, eu acho que é o texto da Escritura mesmo, né? É a parte que os anjos cantam. Que ele chama de hino dos anjos, Glória in Excelsis. Então, mas a parte posterior é que vai ser feita por Santo Hilário de Poitiers. No começo, então, o Glória era cantado apenas nas missas rezadas por bispos. Não se cantava em outras missas. O sacramentário gregoriano, aquele de São Gregório Magno, é o primeiro que vai colocar o Glória na missa. E o que é interessante, o Glória é um elemento que sempre esteve, a partir do momento que ele foi trazido para o Ocidente, sempre esteve no ritual romano e nunca fez parte do galicano. É uma coisa muito própria do rito romano. A coleta. Coleta é uma oração também bastante interessante, tá? O termo, né, vem de agrupamento, coleção. Não se sabe exatamente quando ela começou a ser usada, mas aqui era uma oração que era dita quando o povo se reunia numa determinada igreja em Roma. Ia começar a procissão para ir até a igreja onde a missa seria celebrada. As missas, dependendo das festas, eram rezadas em determinadas igrejas. É o que se chama estação. São as igrejas estacionárias. Por exemplo, a missa de hoje, que é da Septuagésima, ela era rezada na igreja de São Lourenço fora dos muros. Então hoje é a estação de São Lourenço fora dos muros. Então todo o povo ia assistir missa lá. E eles iam em procissão. E qual era o sinal que se dava para as pessoas se agruparem, né? Se rezava uma oração que era a coleta, que é para o povo se juntar e se preparar para a procissão. Chegando na igreja, se rezava de novo essa oração. Por isso que a coleta está exatamente antes das leituras, que a missa começava com as leituras. Esse costume ficou até hoje. Então, recitada antes da procissão, a partir de determinada igreja, para outra onde a missa seria rezada. Começava com Horácio ad collectam, que era repetida quando se chegava à igreja estacionária. São Justino não faz menção nesta oração. Portanto, ela no século II, ano 150, ainda não existia. Cada missa tem 4 orações especiais que agora nós chamamos de coleta. Coleta secreta pós-comúnio. Porque, André, ela só pode ter isso a partir do momento da publicidade. É claro, ali vai escondido. Vai escondido, cada um por si.
E se alguém faltar, ixi, isso aí, né? Já era. Só que com uma diferença, né, irmã Margarida? Não era como quem está subindo o Everest que ficou para trás, se deu mal, aí se ficou para trás provavelmente se deu bem, né? Pela cruz, mas se deu bem. Então, o primeiro ordinário romano introduziu a oração de coleta com Pax Vobis. Depois vai mudar para Pax Vobiscum, que evidentemente foi tirado do Evangelho de São Lucas, quando ele narra no domingo de Páscoa que Nosso Senhor, quando ele entra no local onde estão os apóstolos, Nosso Senhor diz: a paz esteja convosco. Então, essa oração a igreja então trouxe para a liturgia, e a saudação alternativa, que é o Dominus Vobiscum, e com a resposta et cum spiritu tu, é um semitismo fundado no uso bíblico, quer dizer, e convosco. Então, isso aqui é interessante para a gente perceber como as orações são antigas. Então, o Pax Vobis acabou depois ficando de uso restrito, exclusivo dos bispos. O Dominus Vobiscum, et cum spiritu tu, é uma coisa antiquíssima. Então, é uma pena. Mas é um semitismo. É um semitismo. Isso é para dizer com você também, dizer com o teu espírito. Isso, que era um modo como os judeus falavam. E o que é uma pena, isso tudo ter sido mudado, e mudado de forma tão desastrosa. Aqui em português, a missa nova, em latim, ela ainda diz Dominus Vobiscum e resposta com o Espírito tu. A tradução para a língua portuguesa foi uma tradução absurda, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que não tem relação alguma com o texto, nenhuma. Não precisa saber latim. Eu brinco com os alunos, né? Et cum spiritu tuo, até eu que não sei latim consigo traduzir, né? É muito parecido com o português. Agora, Ele está no meio de nós, não tem relação nenhuma. E depois, a mesma frase, na mesma missa, é traduzida de 3 formas distintas. Nenhuma relação uma com a outra, e nenhuma tem relação com o texto em latim, né? Numa das partes da missa se traduz: o amor de Cristo nos uniu. Et cum spiritu tu, o amor de Cristo nos uniu. Não tem nada a ver, né? E depois o professor Orlando lembrava, o que nos une é o amor a Cristo, não o amor de Cristo. Então, é uma sequência absurda de erros, que é uma pena fazerem isso com a missa. A pobreza de tradução não é privilégio da língua portuguesa. Talvez na língua portuguesa tenha sido pior, não conheço outros, mas sei que em inglês os erros também foram tremendos. Lá, de fato, foi feito um trabalho parecido com o que foi feito aqui para a destruição da missa na hora de traduzi-la, tanto que o Papa Bento XVI, enquanto Papa, tinha pedido para refazer a tradução do inglês, né? Leão VII, no século X, escrevendo aos bispos da Gália e da Alemanha, liga o Pax Vobis ao Glória. Desde então, no rito romano, essa saudação ficou reservada aos bispos. Por quê? Qual é a relação? Porque lembra, o Glória ele era rezado primeiramente só nas missas dos bispos, depois que vai ser em todas as missas. Então, o Papa Leão VII, quando ele ligou o Pax Vobis ao Glória, então ligou o Pax Vobis às missas rezadas pelos bispos. Por isso que ficou esse costume do Pax Vobis ser dito pelos bispos. E os padres falam Dominus Vobiscum. Provavelmente então foi o Papa São Damaso, no século IV, quem compôs o núcleo original da oração coleta. E essa oração coleta, ela é rezada em pé e com as mãos erguidas, que é a postura que havia antigamente nas orações públicas. É uma postura suplicante. Aquela Nossa Senhora pintada por São Lucas, ela está nessa posição, né? Que ela está com as mãos assim. É assim que o padre reza. Todas essas rubricas, elas são para o padre, não para o povo. Aliás, não existe rubrica para o povo, né? Então não tem cabimento o povo querer, enquanto assiste missa, imitar os gestos do padre. Então rezar o Pai Nosso, assim, então, isso aqui é uma coisa, além de artificial, feia e ridícula,
Uma coisa sem nenhuma lógica do ponto de vista litúrgico. Não é para rir não, seu Cleide. As leituras. Então, as leituras também são bem interessantes. As três... no começo da missa, havia várias leituras. Sempre houve leituras. Sempre houve leituras na liturgia. Sempre, em todas as liturgias. Seja no Oriente, seja no Ocidente, o rito de Antioquia, o rito de Alexandria, todos os ritos sempre tiveram trechos da Sagrada Escritura que eram lidos. Então isso aqui sempre foi uma parte muito importante na missa dos catecúmenos, com exceção de Roma, né, que os catecúmenos saíam antes. Isso aqui vem desde os apóstolos. Se a gente pega o Ato dos Apóstolos, lá fica claro que quando tinha missa, eles também tinham leitura. É uma herança da sinagoga, isso aqui os judeus faziam, nas sinagogas. Os judeus liam trechos e cantavam salmos. Isso aqui vai ter uma influência na missa. É interessante olhar, então, como a igreja, mesmo quando houve uma mudança tão grande, que é a mudança do Antigo para o Novo Testamento, que é uma mudança, assim, profunda na liturgia, que ela deixou de ser simbólica, passou a ser real. Então é uma mudança na natureza da liturgia. Ainda que a igreja não quis fazer um rompimento brutal. Muito do que havia na sinagoga, a igreja manteve na missa. Então é um absurdo que fazer uma ruptura artificial e abrupta na liturgia, como foi feito no século XX. Isso aqui nunca houve, nem quando se passou do Antigo Testamento para o Novo. Então, no início, liam-se também, além lia-se trechos do Antigo Testamento, que eram as profecias, liam-se epístolas e o Evangelho. Esse epístola, acho que é epístola. São cartas, isso, epístolas dos bispos. Eu tinha escrito mais aqui, mas ele consumiu mais uma linha e pensei que estava. Esse PowerPoint está mal feito. Então, as cartas dos bispos, liam-se cartas, por exemplo, de Santo Agostinho, etc. E atas dos mártires, que contava o martírio dos católicos. Né? O número e a quantidade de textos não eram fixos. Tinha um leitor. Depois, essa definição de ser o subdiácono que vai ler a epístola e o diácono o evangelho, ela é posterior. Então havia um leitor, o bispo se sentava e o leitor começava a ler, por exemplo, uma epístola de São Paulo. Lia quanto o tempo permitia. Não havia uma leitura fixa. Quando o bispo achava que o suficiente foi lido, ele dava um sinal. Muitas vezes ele falava, deu graças. E esse era o sinal para interromper a leitura. E aí tinha um canto antes de ter outra leitura. Tá? Que é mais ou menos como é no Sábado Santo. Né? O Sábado Santo, como é uma liturgia muito antiga, muito disso que ela guarda é como era a liturgia dos primeiros séculos. Então, havia um número diverso de leituras antes do Evangelho. O Evangelho sempre era o último, em lugar de destaque. Em muitos casos, no Oriente e no Ocidente, foram reduzidas a 3, e depois a 2. Né? Quais eram essas 3? Era uma leitura do Antigo Testamento, uma profecia, uma leitura do Novo Testamento, sem ser Evangelho, então uma epístola, e o Evangelho depois. Sempre intercalado por algum canto. Tá? Isso aqui, o canto ficou até hoje. Durante toda a Idade Média se atribuiu a São Jerônimo a organização das leituras do rito romano. Então, muitas dessas leituras que nós temos, das missas mais antigas, foram colocadas, estabelecidas e definidas por São Jerônimo. O rito romano passou por essas mudanças e cada período vai deixar os seus traços. Primeiro, havia um número indefinido de leituras, como a gente vê quando estuda os escritos de São Justino Mártir. Já comentei isso. Essas formas foram reduzidas a 3, profecia, epístola e evangelho, e desde o século VII tem havido normalmente apenas 2. A leitura da profecia foi retirada. Ficou então uma epístola, tirou o Antigo Testamento. Às vezes, a epístola é uma leitura do Antigo Testamento, mas normalmente é uma epístola. Normalmente de São Paulo ou de São Pedro, etc. E o Evangelho. Em alguns lugares, as 3 leituras ainda foram mantidas.
A gente ainda tem algumas missas que são assim. As leituras que lemos nos domingos são aquelas que os leitores de São Gregório Magno cantavam e que talvez sejam tão antigas quanto o Papa São Damaso. Então, as missas de domingo, que são missas normalmente muito antigas, essas leituras que nós temos lá são leituras da época de São Gregório Magno ou mesmo anterior a São Gregório Magno. É uma coisa impressionante. Então, essas 3 leituras, elas vão permanecer, por exemplo, na Sexta-feira Santa, na quarta-feira da Semana Santa, e em cada missa, os 2 cantos que nós agora chamamos de gradual, enfim, no linguajar comum a gente não chama de gradual, né? A gente chama de gradual e aleluia, o gradual e trato nas épocas de penitência, como a partir de hoje é o trato que se canta, não é mais o aleluia. E na época de Páscoa se cantam 2 aleluias, né? Mas por que são 2 cantos? Porque justamente entre os 2 havia uma leitura. Então você tinha leitura, canto, leitura. Uma das leituras caiu, mas não os cantos, eles se mantiveram, tá? Por isso que nós temos 2 cantos entre a epístola e o evangelho. Então, a epístola, no começo não era um privilégio do subdiácono. Eu comentei isso aqui também. No Ocidente, elas eram cantadas por leitores, e a partir do século V, quando vai se definindo que o evangelho vai ser lido por um diácono, naturalmente se define, então a epístola vai ser lida por um subdiácono. Então é por isso que depois, até na cerimônia de ordenação do subdiácono, ele recebe o livro das epístolas, como para mostrar que ele agora tem essa incumbência de, nas cerimônias, ele que vai ler as epístolas. Eles liam, e isso acontece, lembrem sempre na missa solene, né? Isso acontece, ele lê no ambão, o ambão assim, ele não chega a ser uma tribuna, mas ele é um suporte, né? Para se colocar o livro, e esse ambão ele é colocado do lado da epístola, né? Que é onde ele está ali até hoje, né? É o lado sul, voltado para os fiéis. Então, para quem já assistiu missa solene, isso aqui é bem fácil de imaginar. A epístola e as demais lições, as demais leituras, exceto o evangelho, eram ouvidos todos sentados. Ao final, deu graça, era normalmente um sinal que o bispo dava quando o suficiente já tinha sido lido. Gradual, aleluia e trato. Diferentemente do introito, olha que interessante isso aqui. O ofertório e comúnio, os salmos cantados entre as lições não são para preencher o tempo enquanto algo está sendo realizado. Então aqui é diferente do introito. O introito surgiu para que enquanto o cortejo do padre, a procissão do padre chega até o altar, não fica silêncio. A mesma coisa, por exemplo, o ofertório. Se canta o ofertório que o padre está fazendo algo em silêncio e ficaria esquisito um momento ali de silêncio. A comunhão idem. Mas aqui não. Gradual, aleluia e trato não tem essa função. Não é preencher o tempo enquanto algo está sendo realizado. São parte integral da liturgia. Alterar as leituras com os salmos é um uso universal em todas as liturgias. Por isso sempre tem algum trecho dos salmos no canto. É um costume antigo que vem desde a sinagoga. A ideia é produzir uma variedade que quebre a monotonia da leitura contínua. Porque se fosse só leitura, ficaria muito cansativo para as pessoas. Então a igreja colocou uma parte em que não é que o padre está fazendo alguma coisa e o coro está cantando. Naquela hora, para a leitura, terminou a leitura, aí tem um canto. Isso no Sábado Santo é muito claro, né? E depois continuam as leituras, tá? Por isso que nessa hora o padre vai até se sentar. Nessa hora, de fato, tá tendo um canto. O padre faz aquelas orações e vai se sentar. Originalmente, parece que um salmo era cantado após cada leitura, exceto a última, claro. Era cantado da parte baixa do ambão, daí que vem o nome gradual. E o gradual, ele é tão antigo, está tudo escrito errado aqui, quanto o aleluia e o trato. O gradual era cantado após a profecia, que era a primeira das leituras, e o segundo era cantado antes do evangelho.
E segundo que aleluia é o tracto. Que aleluia é o tracto. O tracto é para a época de penitência. O aleluia é também uma herança da sinagoga, quer dizer, louvai ao Senhor. Primeiramente ele era cantado só no dia de Páscoa, então o aleluia se cantava só no domingo de Páscoa especificamente, e São Gregório Magno vai estendendo para fora da Páscoa, para todo o período da Páscoa e depois. O costume de não cantar em tempo de penitência é posterior, se cantava ele até em missas, por exemplo, de defuntos. Depois que a igreja vai, por assim dizer, percebendo que é um canto de muito júbilo e alegria e que não condiz com a época de penitência ou com uma missa mais triste, digamos assim. E aí ela vai tirando. No rito romano, o aleluia substitui o segundo salmo. Em época de penitência, o trato, tudo isso a gente já sabe. O segundo salmo é originalmente cantado depois da segunda das 3 leituras. Tá? Olha que interessante o que diz aqui o Santo Agostinho, numa das cartas dele. Então ele menciona a missa e ele diz: nós primeiro ouvimos a leitura da epístola, então cantamos o salmo. Depois disso, a leitura do evangelho nos mostra os 10 leprosos curados. Tá? Vocês fizeram um evangelho específico. Mas aqui mostra que havia leitura, canto, canto e a leitura do evangelho. Já falei isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Só aqui um detalhe, né? O aleluia então era cantado na época de São Jerônimo até nos funerais. E isso a igreja depois vai tirar. Esse aqui é um dos motivos de queixas no século XI para os orientais, que se chamam aí ortodoxos, lá com Miguel Celulário, terem se separado da igreja. Então eles tinham uma série de exigências, né? A questão do primado São Pedro era só uma delas, talvez a mais importante. A questão do filioque também, aquelas eram questões mais profundas. Mas uma das coisas que eles se queixavam dos ocidentais é que tinham tirado o aleluia em algumas missas. É o que os padres faziam a barba, tinha coisas desse tipo, né? Podia ter mantido na missa das sogras, por exemplo. Afinal de contas. É que lá eles têm, né? Aliás. Acho que é por isso. Agora eu entendi, padre. Bom, Vera, eu não tô rindo não, não é que eu ri da piada, porque eu tô com alergia aqui no... Depois a sequência. A sequência é o canto, que havia uma diversidade na antiguidade, e ela foi depois sendo condensada, né? E nós temos hoje apenas 5 sequências na missa. Então temos aqui o Vitime Pascali, na Páscoa, do século XI, o Veni Sancti Spiritus em Pentecostes, essa aqui é do século XIII, Lauda Sion, século XIII, de São Tomás, Stabat Mater, que é a passagem de Nossa Senhora, século XIV, e Dies Irae, século XIII, que é da missa de Requiem. A sequência é algo peculiar do rito romano. Volto aqui a comentar sobre a questão da dispensa dos catecúmenos, né? No rito romano, tudo indica que essa dispensa era feita antes do Evangelho, então era aqui que eles eram dispensados. Em outros lugares, nos demais lugares, essa dispensa era feita depois do Evangelho ou depois do sermão, mas em Roma, era aqui, nesse momento, havia uma oração, que a gente não sabe qual é, mas era nesse momento que os catecúmenos eram dispensados. O Evangelho agora, de todas as leituras do Evangelho, é a mais importante. Por isso ele sempre ocupou o lugar de honra. No começo era feito por um leitor. Por muitos séculos, em todos os ritos, o diácono que lia o Evangelho. Então isso acontece nas missas solenes até hoje. Ele é lido de um outro ambão, então a igreja sempre tinha 2 ambões, um do lado direito de quem vê, né, lado sul, que era para a epístola, e do lado norte, que era do Evangelho. Ele era lido de lá para ser melhor escutado, e o diácono lia voltado para o sul,
Por que para o sul? Porque era o lado da igreja onde ficavam os homens. As mulheres ficavam no lado norte E os homens do lado sul, exato. Então ele ficava voltado. Claro que depois, aqui, veja que interessante, muitas das coisas da liturgia ocorrem dessa forma. Elas surgem por uma questão prática e depois a igreja vai também atribuir aquilo um símbolo. Né? Então eu dei uma vez uma aula do Padre Jacinto ele explicando do vento frio que vem do norte, na Europa, no hemisfério norte. Então por conta disso, o leitor e o Evangelho também estão de costas para o norte, porque esse vento frio ele é símbolo da tibieza, da distância de Deus, etc. Tá? Então a igreja ela atribui o símbolo, mas muitas coisas começam por uma questão prática. Foi assim, por exemplo, com o lavabo. O lavabo ele começou pela necessidade do padre, do bispo, do sacerdote de vir lavar as mãos antes de oferecer o sacrifício. Durante a leitura do Evangelho, se descobria a cabeça em sinal de respeito. Na Idade Média, algumas pessoas de honra, como o grão-mestre dos Cavaleiros de São João, impunham suas espadas enquanto o Evangelho era lido. Para quê? Para mostrar que eles estavam dispostos a lutar e morrer, se fosse preciso, por aquelas verdades que estavam contidas no Evangelho. E aí vem a homilia e o credo, a homilia logo depois do Evangelho. Então, a homilia aos domingos, depois do Evangelho, é um dos elementos mais antigos da liturgia. E desde os primeiros séculos, e se a gente parar para pensar, é algo muito assim, óbvio, né? Se a igreja tem uma parte da igreja, que é da missa, que é voltada para ensinar, então convém que além das leituras, porque só lendo a Bíblia, a pessoa não entende. Os protestantes dizem que são iluminados pelo Espírito Santo, isso é um absurdo. Se fosse, não teria tanta variedade de protestantes. Então a igreja, sabendo que não adianta só dar aos seus filhos as profecias, as epístolas e o Evangelho, depois da leitura junta uma explicação. Que o sacerdote, que é uma pessoa preparada, que estudou, ela vai explicar o que aquilo significa e como é que se aplica aquilo na sua vida. Né? Nunca teve livre exame. Se os protestantes estudassem um pouquinho de história da liturgia, eu vejo, puxa, já no começo tinha que ler e explicar. Então não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo só surgiu depois. Depois, o credo. O credo, ele era visto, então, assim, tamanha importância do credo, o credo era visto como se fosse uma extensão do Evangelho. Porque assim como o Evangelho contém as verdades de fé, todas as verdades da revelação, o credo ele é um resumo de todas as verdades de fé. Então o costume era, depois do Evangelho, já se rezava o credo, como se fosse de fato uma extensão, uma coisa só. E só depois do credo o padre fazia o sermão. Isso que vai ter variações que vai chegar onde a gente tem hoje, né? O Evangelho, o sermão e depois o credo. Então, em Roma, o sermão era mais raro. Todas as liturgias agora contêm um credo, mas isso não é parte da disposição original. O costume do credo na missa vai começar no século VI. E começa onde? Isso aqui eu acho bem bonito. Viu, Raquel? Conta isso aqui para o Marcelo que ele vai ficar feliz. Quem vai colocar o credo na missa são os espanhóis, para combater o arianismo. Isso aqui é interessante. O credo, em todos os lugares onde ele foi colocado na missa, era por esse motivo, né? Por um motivo apologético, para fazer o povo rezar as verdades de fé, para eles ficarem protegidos e vacinados contra as heresias. Então os primeiros a fazer isso vão ser os espanhóis. Esse costume da Espanha vai passar para a França, para o norte da Itália e para toda a Europa. Já quando isso aconteceu, quando os espanhóis rezavam esse credo na missa, eles já rezavam com filioque. É uma coisa que desde o começo foi assim. É uma coisa que foi feita depois. Tá? Então nós entramos nisso da Espanha para combater o arianismo. E o credo não era rezado na missa em Roma. Então, da Espanha passou para todo o Ocidente. Em todo canto se rezava o credo na missa, menos em Roma. E uma vez, então, no começo do século XI, o imperador Santo Henrique, em 1014, se eu não me engano, ele foi até Roma para ser coroado imperador pelo Papa. E chegando lá, ele achou estranho que na missa não tinha credo. Falou,
que estranho, por que não tem credo? E aí explicaram a ele o seguinte, olha, o credo, nos locais onde ele foi colocado na missa, foi feito para combater uma heresia que existia naquela região. Por isso que o credo foi sendo colocado na missa em diferentes épocas. Depende da região, do problema que ela teve ali. Contágio. Depende do contágio, do risco de contágio. Ora, em Roma, nunca houve heresia. Portanto, nunca houve a necessidade de colocar o credo na missa. E Pio não digo. Então, mas ainda assim, o imperador... Ainda assim, o imperador, ele pediu, e o Papa, achei muito bonito, viu? O Papa condescendeu e falou, então vamos incluir o credo na missa também em Roma, para atender o pedido do imperador. Então isso foi feito em 1014. Desde então, se reza o credo na missa também em Roma. Na Idade Média, olha que bonito, na Idade Média o credo era rezado não só pelo coro, mas por todo o povo. Então, isso aqui é um costume muito antigo, a igreja sempre fez nas liturgias todo o povo rezar o credo, toda missa mais relevante tem o credo, por isso que tem nos domingos, toda missa de domingo tem credo, porque é a missa onde vai estar todo mundo. Então a igreja aproveita, que é um dia de preceito, que vai estar todo o povo lá, e coloca o credo, para lembrar o povo das verdades de fé. E além disso, naquelas missas mais importantes, que também não são domingo, a igreja coloca o credo. E convém que nós, além de saber o credo de cor, que a gente cante. Porque a gente cantando o credo, a gente vai estar fazendo coro com toda a igreja. Ah, mas eu sou desafinado. Não tem problema, né? Aqui, o que Deus mais quer de nós é essa adesão a essas verdades. E quando a gente canta e canta junto, além de ficar mais bonito, a gente de fato dá mais unidade àquela adesão, àquelas verdades. Né? Eu me lembro uma vez o Fábio Vanini comentando, assim que ele se converteu, ele estava assistindo a missa do lado do professor Orlando, estava explicando para ele a missa, e falou que na hora do credo o professor cantou Una Santa, Católica e Apostólica com tanta força que o Vanini falou, puxa, eu me converti de novo. Né? Porque de fato ver o testemunho do outro, para nós é uma coisa motivadora. Tá? Então na Idade Média eles já cantavam, todo o povo cantava o credo. Cantemos nós também. Essas partes da missa que o povo todo canta, convém a gente cantar, sabendo ou não. Isso aqui Deus não vai levar em conta. Né? Não tem São Gregório na porta do paraíso. Não tem, exato. E não tem São Gregório na porta do paraíso e depois é uma tal riqueza que por que a gente não vai fazer parte dela? É algo que nos pertence. Depois cantando a gente dá um bom exemplo. Como é que é? É só o ele do livro. Então olha aqui. Oração dos fiéis. O que era essa oração dos fiéis? Que hoje não tem mais. Então, nos 3 primeiros séculos da igreja, durante a missa, assim que os catecúmenos eram dispensados, assim que havia dispensa dos catecúmenos, os fiéis, quem eram os fiéis? Eram os batizados, aqueles que podiam comungar. Eles então diziam algumas orações conjuntamente. Então, lembra, tinha uma oração para a dispensa dos catecúmenos. Ele saiu. Essa oração, até o autor fala, a igreja que preservou tantas relíquias da liturgia, de tantas coisas que depois que desapareceram, disso aqui não sobrou nada, a gente não sabe como era. E aí, assim que eles saíam, os fiéis rezavam uma oração, era a oração dos fiéis. Nessa oração, que não se tem mais, eles rezavam pedindo pelo Papa, pedindo pelos bispos. O rito novo pôs. O rito novo pôs. E pôs de forma democrática, né? Porque vai lá o seu Adão, pelos que estão em greve na General Motors, oramos ao Senhor. Todo mundo ia lá dar a sua contribuição socialista. O seu Adão, ele sempre tinha algo sindical ali a dizer, tá? Naquele momento. Né? Isso, claro que não era assim essa balbúrdia que é na missa nova.
Mas havia aqui uma série de orações, em alguns lugares, inclusive, o povo agregou a oração pelos governantes, pelo rei, pelo imperador, etc. Tá? Então havia oração pelos que estavam viajando, pelos prisioneiros, pelos pobres, pelos inimigos. Né? Então, essa aqui era a oração dos fiéis. Que o padre Fortescue, ele diz que talvez o vestígio dessa oração, ele coloca isso como uma hipótese, assim que termina o credo, antes do padre rezar o ofertório, ele diz Dominus vobiscum et spiritu tuum, oremos, e ele fala assim, e esse oremos não tem, né? O padre vai rezar o ofertório. Então aqui devia ser o começo dessa oração dos fiéis, que depois caiu. Então assim que os catecúmenos penitentes saíram, os fiéis rezavam. Na época de São Gregório V, que é ano 1000 quase, elas desapareceram, e tudo que temos hoje é aquele Dominus vobiscum e o oremos que eu falei para vocês. Ofertório. Em alguns lugares, em Roma não, mas em alguns lugares havia aqui uma procissão onde os fiéis levavam até o altar o pão e o vinho que seriam consagrados. Isso aqui é importante, então eles levavam o pão. Então vai ser importante quando a gente estudar a questão se o pão era ázimo ou não. Eles traziam o pão da casa deles. Então era o pão que eles comiam em casa. O pão que eles comiam em casa não era ázimo. Mas isso trataremos logo mais. Então as pessoas levavam, isso aqui em Roma não tinha, mas levavam até o altar e o celebrante recebia esses dons. Parte daqueles dons iam ser consagrados, a outra parte era depois distribuída aos pobres. O celebrante então recebia e os oferecia a Deus. Todos os documentos romanos antigos descrevem isso, né? Esse ofertório. Agora, isso aqui também é uma coisa que a Missa Nova tentou restabelecer. E que, claro que é um absurdo, porque isso despreza todo o enriquecimento que a liturgia teve no decorrer dos séculos. Então, professor, mas agora não tem mais, devia ter o povo oferecendo algo. Nós, povo, queremos também ser sacerdotes. Esse ofertório do povo ainda existe. Eu vou explicar como ele é, tá aqui, mas o que não tem mais, e a igreja foi simplificando, porque vocês imaginam, o padre recebia tudo, o pão que ia ser consagrado tinha que ser fatiado, isso levava um tempão. Então a primeira mudança que a igreja fez foi receber esses dons antes da missa e já preparar o pão que ia ser consagrado. Porque senão ficava um tempão da missa, a missa parada, com o padre preparando o pão para ser consagrado. Da Assembleia, mais complicada era a situação. Então a igreja ela foi simplificando. Mas aquele pão e aquele vinho iam ser consagrados. Era símbolo do ofertório, da oferta que todo o povo fazia, das suas qualidades, do seu talento, da sua riqueza, do seu tempo, do seu sacrifício. Tá? Para unir ao sacrifício do altar. Esse espírito continua. Né? O que não tem mais é essa procissão. Porque a igreja percebeu que era pouco prática. Como também deve ter sido o caso, André, da oração dos fiéis. Com o tempo, um monte de gente vai falar quê? Vai falar o quê? Aí pra ele ficar lá o gogó de ouro, falo eu, né? Não é verdade? Não sabe. Pode mais atrapalhar. Exato. Pode ser. Depois, aí um vai querer rezar pelos que estão em greve e o outro vai se incomodar com isso. Vai, puxa, mas peraí, aqui era para rezar pelo Papa. Não, mas eu também tenho que rezar por todo mundo. E aí dá briga, então acaba. Né? Então, olha aqui. Terminada a oração dos fiéis, nada mais resta do que ir à essencial raiz do serviço litúrgico, que é a repetição do que Cristo fez na Santa Ceia. Então aqui vai começar a parte mais importante e central da missa. Primeiramente, então, Nosso Senhor, quando ele celebrou a missa, ele pegou o pão e o vinho. Portanto, o pão e o vinho devem ser levados ao altar. Em seguida, eles foram oferecidos a Deus. São Justino diz simplesmente, então,
pão e um cálice de água e vinho são entregues ao presidente dos fiéis. Puxa, ele fala presidente. Por que ele fala presidente? Fala presidente porque São Justino escreveu no ano 150. No ano 150, o termo sacerdote tinha uma conotação de paganismo muito forte. Então São Justino evita usar a palavra para evitar uma confusão com o sacerdócio pagão. Então, usar hoje o termo presidente da Assembleia é um absurdo, porque isso aqui é um acronismo, é querer trazer para a nossa época uma interpretação de uma realidade que não existe mais. Então hoje a gente tem que usar sacerdote, não presidente. O padre não é o presidente de uma Assembleia, ele é um sacerdote. Então, mas aqui vamos até o que diz São Justino, que é então levado o pão, e aqui ele já fala do vinho com água. Isso aqui é bem importante, porque havia hereges que diziam que não devia colocar água. Havia alguns hereges que diziam que não podia usar vinho, só água. Olha que loucura, hein? Quer dizer, Cristo está claríssimo no Evangelho que usou vinho, e havia hereges que falavam, não pode usar vinho, é só água. E aí outros, para combater esse erro, iam para o extremo oposto, não, eu tenho que usar vinho sem água. Então, tem um padre da igreja, agora não me lembro o nome, que ele chega até tratar da questão da validade da missa, ele diz que não é válida a missa, ele dá essa conclusão, se o padre reza só com vinho sem água, que é como rezavam os armênios. Tanto que os armênios que depois voltaram para a igreja, os armênios ficaram ortodoxos, aqueles que voltaram rezam missa com vinho e água. Eles voltaram, mas voltaram para fazer o certo, não para continuar fazendo errado não, tá? Porque a missa deles é inválida, portanto. Então aqui, a preparação do pão e do vinho a serem ofertados deve ter começado no século V. Talvez para economizar tempo, então no século V ele já começou a preparar antes. Pois a preparação do pão e do vinho devia tomar certo tempo, e decidiu-se então fazê-lo antes da missa. Na missa papal, o pão e o vinho eram levados ao Papa por leigos, homens e mulheres. Depois do século X, esse costume desapareceu gradualmente. Honório de Opon, no século XII, diz que os fiéis davam dinheiro em lugar do pão e do vinho. Isso aqui que ficou agora. Claro, é muito mais inteligente, muito mais prático de se fazer. Instituiu-se então a ideia de que os fiéis deveriam dar algo. E aqui que é o espírito da lei, vamos dizer assim. Os fiéis têm que dar algo para que de fato eles participem também, dando algo de si para ser sacrificado. Antigamente eles levavam o pão e o vinho. Hoje se dá o dinheiro, porque o dinheiro o que é? Para obter aquele dinheiro, eu precisei gastar meu tempo, meu esforço, meu sacrifício, meu talento, tudo isso. E dando o dinheiro, eu estou também sacrificando, entre aspas, destruindo algo que é meu. Posso ter outros dinheiros. Aquele que eu dei nunca mais vai ser meu. Era como um judeu que sacrificava um cordeiro. Ele podia ter milhares de cordeiros. Aquele que ele sacrificou nunca mais vai ser dele. Ele sacrificou. Sacrificando uma parte, ele mostra que Deus é dono de tudo. Nós, na missa, sacrificando parte dos nossos bens, mostramos que Deus é dono de tudo que nós temos. Esse é o Espírito. Então é isso que é feito desde muitos séculos. Seria um absurdo querer voltar hoje. Agora foi a procissão dos dons. Coisa absurda, né? Sem contar que, na Mediator Dei, Pio XII condenou essa ideia de querer ficar voltando às coisas como antigamente. Depois instituiu-se a ideia de que devia dar dinheiro. Um sínodo em Roma, sobre Gregório VII, insiste nesse ponto. Vamos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.